Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Boa noite, Val. Boa noite, Michel, Israel, Bernardo, Plínio. Agradeço a participação de todos. Eu queria começar denunciando que mais um jovem negro foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, no Morro dos Macacos, pela polícia assassina do Witzel. O Marcos, ele tinha 20 anos e, como bem disse a sua tia, ele foi executado pela polícia da UPP. O Max era um trabalhador, inclusive ele tinha uma entrevista de emprego hoje, mas teve a sua vida interrompida, como acontece a cada 23 minutos com um jovem negro nesse país, pelas mãos da polícia, dos governos e do judiciário, que garante a impunidade. Então, queria começar exigindo justiça e o fim de todas as operações policiais, dos autos de resistência e das UPPs, e dizer que basta de violência e assassinatos da polícia. Partindo disso, queria retomar o que a Val disse no início, de que cabe às novas gerações batalhar pela reconstrução da Quarta Internacional para levar adiante a luta pela Revolução Socialista e pelo comunismo, frente às traições do stalinismo, especialmente no momento em que a gente está de uma nova etapa, na qual se atualizam as características da época imperialista, de crises, guerras e revoluções, como dizia o Lenin, e nesse sentido é fundamental debater como que o legado do Trotsky é super atual, e por isso eu quero destacar alguns desses aspectos do legado dele, porque são muito importantes para os debates que a gente tem que fazer hoje. O primeiro aspecto da atualidade do legado do Trotsky é o método do programa de transição, que nesse momento significa a partir das medidas imediatas para enfrentar a crise, a pandemia, a miséria e o desemprego, para fazer uma ponte entre o grau de consciência atual da classe trabalhadora e a necessidade de derrubar o capitalismo. A gente também acabou de publicar um manifesto programático com propostas nesse sentido, e também com essa perspectiva a gente está levantando uma campanha pelo não pagamento da dívida pública para financiar grandes planos de obras públicas e pela divisão das horas de trabalho, para enfrentar o enorme desemprego que atinge o nosso país como nunca antes. E o Trotsky, ele combinou o método do programa de transição com a visão de que as demandas democráticas elas só podem ser conquistadas pela luta da própria classe trabalhadora, que tem que avançar para um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. E esse é um aspecto fundamental da teoria da revolução permanente, porque ele expressa, na forma como o Trotsky expressava, que ele integra as consignas democráticas radicais como parte de um programa transicional, como é, por exemplo, a defesa da Assembleia Nacional Constituinte, que ele escreveu no Programa de Ação para a França, que essa consigna estava ligada a impulsionar a auto-organização das massas e os métodos da luta de classes para defender a soberania popular contra o Estado e, assim, desgastar as ilusões das massas na democracia burguesa para que pudesse passar ofensiva contra o próprio capitalismo. E é com essa perspectiva que a gente veio apontando a necessidade de defender hoje uma Assembleia Constituinte livre e soberana como a única forma de enfrentar não só o Bolsonaro e Mourão, mas as instituições como o STF, o Congresso, e não se adaptar ao regime do golpe institucional. Nós vemos, inclusive, na ruptura teórica com esse legado da teoria da revolução permanente, uma das raízes do erro de defender programas como o impeachment, que levaria ao governo Mourão, ou a eleições gerais, que trocariam o governo, mas deixariam intacto o regime do golpe institucional. Um outro aspecto que acho que é importante pegar também é que a teoria da revolução permanente ela é chave também para responder a outro tema central do nosso país, que é a articulação entre raça e classe, como uma das mais poderosas reservas da energia libertadora dos oprimidos. Tanto para mostrar que só com o avanço da luta dos trabalhadores contra o capitalismo vai ser possível resolver muitas das questões democráticas que estão profundamente atravessadas pelo racismo no nosso país, quanto para mostrar que a tomada do poder ela não é o final, e sim o começo de uma verdadeira revolução nos costumes, nos hábitos, na cultura, para construir uma nova sociedade que, ao mesmo tempo, só pode se consolidar numa escala mundial. Não é à toa, inclusive, que o Trotsky dizia que os negros conscientes estão convocados pelo desenvolvimento histórico a se tornar vanguarda da classe trabalhadora. A atualidade dessas ideias, elas estão mais evidentes ainda com o impacto da Fúria Negra nos Estados Unidos, e é um grande exemplo que vem de lá, das greves operárias como parte da luta antirracistas, que levantam como demanda o desfinanciamento, o fim da polícia e a expulsão dos sindicatos das polícias dos sindicatos de trabalhadores. Isso é um exemplo que a gente acha que deveria ser tomado pelos companheiros aqui no Brasil, que é bem longe desse avanço, que estão bem longe desse avanço da consciência das massas nos Estados Unidos, porque insistem
em defender os movimentos de policiais, defender mais financiamento para a polícia, o que na prática significa mais repressão para os negros e para os trabalhadores, chegando a extremos, inclusive, como o apoio do PSTU ao motim policial, miliciano, abertamente estimulado pelo Bolsonaro no Ceará há alguns meses, né, que em poucos dias matou centenas de pessoas. Um outro aspecto muito atual do legado do Trotsky é a sua apropriação da tática da Frente Única Operária, que consiste na proposta dos socialistas revolucionários a todas as organizações operárias, sindicatos e partidos, incluindo os reformistas, de impulsionar no seu aspecto defensivo a resistência comum contra os ataques do capital. Essa frente única da classe é totalmente diferente das frentes amplas em unidade com setores burgueses, como é a Frente Direito Já, que recentemente, inclusive, fez um ato político que os companheiros do mês participaram, junto com figuras como FHC, Luciano Huck e a herdeira do Itaú. E, além disso, a Frente Única ela tem sempre que estar condicionada a poder exercer a liberdade de crítica, juntamente para que essa tática sirva para desmascarar e superar as burocracias reformistas e mostrar o compromisso dos revolucionários com a luta de classes para articular as forças necessárias para colocar os trabalhadores na ofensiva. Por isso, a gente acha muito problemático a falta de crítica, né, que muitas vezes a condutas tem à própria burocracia sindical. E, por fim, para falar um pouco do legado do Trotsky na tarefa da construção de um partido revolucionário, eu quero entrar um pouco nos debates sobre a reagrupação da vanguarda da classe trabalhadora, né, e como batalhar pela construção de partidos revolucionários, que é um pouco também dos debates que passaram pela Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos, né, que foi organizada há 2 semanas atrás, convocada pela Frente de Esquerda dos Trabalhadores, né, a FIT Unidade, na Argentina, e que conseguiram, inclusive, debater fraternalmente as diferenças e souberam se apoiar nos acordos para chegar a resoluções comuns muito importantes. Bom, a gente tem, obviamente, claras diferenças com os companheiros, né, sobretudo quando dizendo que nas táticas, né, que são discussões e diferenças táticas, é exatamente porque acabam transformando a tática numa negação da estratégia para justificar a participação em frentes amplas de centro-esquerda, como a Frente Ampla no Peru, da qual participam os companheiros da CST, UIT, e essa é uma frente de conciliação de classes que, por exemplo, em 2016, nas eleições do Peru, chamou voto no Kuczynski, que, para quem não sabe, é tipo o Alckmin aqui do Brasil. Bom, a gente tem também diferenças ainda maiores com os companheiros do mês, né, que apoiam todas as alternativas neorreformistas, como Syriza na Grécia, que assim que assumiu o governo, acabou atacando duramente as massas, abriu espaço para a direita, e chegam a apoiar o Bernie Sanders, que retirou sua candidatura para apoiar o Biden nos Estados Unidos. E, por outro lado, né, a gente se inspira, né, nas variedades de táticas que o Trotsky defendeu para construir partidos revolucionários, especialmente ao longo dos anos 30, e a nossa concepção é que esses partidos eles não vão vir nem do mero crescimento do MRT ou da fração trotskista e nem de qualquer outra organização, mas dos processos de rupturas e fusões a partir das experiências na luta de classes, das suas lições, envolvendo os setores mais avançados da vanguarda da classe trabalhadora, inclusive os que estão nas organizações socialistas. Por isso, são muito importantes as iniciativas para reagrupar a vanguarda da classe trabalhadora, as organizações socialistas, em torno de uma linha que seja de independência de classe, como é a da FIT Unidade na Argentina, e aí também entra nosso debate com os companheiros do PSTU que negam a experiência da FIT, né? Parece que, em grande medida, até para reafirmar a si mesmo e com argumentos que vão no sentido de negar, em geral, a atuação parlamentar, mesmo de uma frente que é exemplar em se colocar inteiramente a serviço de impulsionar a organização e a luta dos trabalhadores. Isso, inclusive, com esse conteúdo, os companheiros acabaram se recusando do convite de participar da Conferência Latino-Americana e dos Estados Unidos. Por isso, companheiros, a gente quer discutir com as correntes presentes a necessidade de reagrupar a vanguarda sobre a linha da independência de classe, para abrir caminho para a superação do PT pela esquerda. Por isso, a gente vem chamando o pessoal a rever o caminho de seguidismo ao PT, que agora está se expressando, inclusive, nas coligações eleitorais, inclusive defendidas não só pela direção majoritária, mas pelas correntes do mês. E, ao mesmo tempo, a gente chama também os companheiros da esquerda do PSOL e do PSTU a reverem suas posições de adaptação à ofensiva golpista que se apoiou na Lava Jato, no movimento de direita pelo Fora Dilma, na prisão arbitrária do Lula, posições que foram defendidas de diferentes formas por cada uma dessas correntes, que algumas, inclusive, foram sendo revistas parcialmente, mas a gente diz isso porque essas mudanças elas poderiam permitir buscar avançar no Brasil para construir uma unidade política em torno de um programa de independência de classe, como é o da FIT Unidade na Argentina.
E a gente também vem fazendo chamados aos companheiros a constituir um polo de unidade pelo Fora Bolsonaro e Mourão. E agora quero também chamar que a gente impulsione juntos aqui no Brasil as medidas votadas na conferência da FIT, como os atos nas embaixadas dos Estados Unidos, no dia 27, em apoio à rebelião negra nos Estados Unidos, a campanha em defesa dos companheiros presos e perseguidos no continente, como é o companheiro Sebastián Romero, na Argentina, e as mobilizações do dia 28 de setembro, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho, pela legalização do aborto. Né? E também para a gente unir forças pela construção de uma rede de trabalhadores precarizados, né, que é uma imensa maioria no nosso país, que é um exemplo também do que existe na Argentina. Enfim, companheiros, esses são os aspectos do legado do Trotsky que eu queria resgatar para contribuir com o debate, né, que para nós são fundamentais para buscar as melhores respostas para a luta da classe trabalhadora e o caminho para a reconstrução da Quarta Internacional. Obrigada. Obrigada, Cacau. Eu esqueci de avisar a respeito de que eu ia avisar com 2 minutos, mas já deixo avisado aqui para todos vocês. Vou sinalizar com 2 minutos e quando fechar 10. Michel, por favor, pode ir.